O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam nas praças desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, nosso Senhor continua as parábolas do reino. Essas parábolas que são pequenas dimensões de uma realidade, da realidade do reino dos céus. Nosso Senhor, nessa parábola riquíssima, resumidamente, é do patrão que chama tanto o empregado que trabalhou mais tempo e depois lá nas últimas horas chama outro. E eles irão receber o mesmo valor, a mesma recompensa. Meus irmãos, destrinchando um pouco essa parábola, nosso Senhor chama a cada um de nós. Muitas vezes nosso Senhor chama a alguns mais cedo, por exemplo, São Domingos Sávio, uma criança. Outros Deus chama mais tarde, Santo Agostinho. Demorou, mas foi. E outros Deus chama lá no último momento, São Dimas, o bom ladrão da cruz, Ele que está lá no último momento.
Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Assim, esses empregados receberam um chamado em diferentes tempos, né, para trabalhar na vinha do Senhor. Corresponderam e irão receber o prêmio. Assim, meus irmãos, nós somos chamados também a trabalhar nessa vinha. O que é essa vinha do Senhor? A vinha do Senhor é a nossa cooperação com Cristo, a nossa correspondência ao plano salvífico de Deus. Como que a gente pode corresponder? Como que a gente pode trabalhar na vinha do Senhor? Quando um funcionário da vinha, ele tem que pegar, não sei como é que é o processo, mas vamos lá, tem que arrumar lá, tem que fazer, colher, tem que fazer um monte de coisa, né? Principalmente colher. Então, ou seja, exige um suor, exige coisas específicas. Assim, meus irmãos, também existem diversas funções para trabalharmos na vinha. A vinha de Deus é o mundo. E nosso Senhor fala para a gente hoje: por que estáis aí tão desocupados? Vinde também trabalhar na minha vinha. Assim, meus irmãos, somos chamados a trabalhar na vinha do bom Deus, que é o mundo. Mas nós temos que começar do pouco para depois chegar ao mundo inteiro. Muitas vezes as pessoas querem salvar o mundo, né? Dizem que quando o padre recém-ordena, ele acha que vai salvar o mundo. Aí, ó, padre recém-ordenado, tá? Eu acho que vai salvar o mundo. Aí vê que não salva o mundo. Ah, então vou salvar pelo menos o Brasil. Ah, não vê que não dá conta de salvar o Brasil. Ah, vou salvar o Mato Grosso, também não dá conta. Vou salvar Várzea Grande, também não dá conta. Vou salvar pelo menos minha vida, vou tentar. Com unhas e dentes para salvar minha vida. Assim, meus irmãos, nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, especialmente no nosso mais próximo, que é a nossa família. Essa é a vinha e o serviço mais próximo que Deus nos deu. E como trabalhar na vinha? Repito não, falo agora, né? Meu irmão, oração, frequência dos sacramentos. Muitas vezes a gente é bom para vir aqui para rezar, né? Vou lá rezar com um grupo X, né? Vamos lá, fundamos um grupo aqui, vamos rezar o terço toda sexta-feira. Nós somos bons para chamar os outros para rezar, mas ruins para chamar a nossa família para rezar. E isso é o nosso trabalho, trabalhar na vinha do Senhor. Então, um bom operário sabe bem do seu serviço. Então, meus irmãos, nós como bons operários temos que ajudar, seja pela oração, que é um meio apostólico muito eficaz, a frequência nos sacramentos, um bom livro espiritual também já é uma correspondência a essa obra salvífica de Deus, que começa em nós. Grupos de estudos da Sagrada Doutrina da Igreja, muito eficaz também, para que as trevas da ignorância não reinem, né? Bem como também todos os outros trabalhos apostólicos, sendo o principal trabalho apostólico a nossa casa. Esse é o principal lugar da vinha do Senhor, o qual somos chamados a trabalhar. Existem aqueles que vão demorar para corresponder, aquelas conversões demoradas, né? A pessoa se converte com 60 anos de idade, ela começa a despertar para a vida sobrenatural. Ou aquelas que começam a despertar com mais cedo, com 15 anos, com 20. Isso não importa, mas nós temos que buscar esse prêmio, esse denário, que simbolicamente representa
a vida eterna. Os primeiros cristãos, eles sabiam muito bem e não conheciam limites para o seu apostolado. Como já comentei, eles começavam em suas famílias para depois, a partir de dentro, se expande, né? O nosso problema, meus irmãos, é que a gente trabalha da maneira errada. A gente trabalha de fora. Então, assim, hiperativismo, né? Ajuda em 3.000 pastorais, é super ativo na igreja, mas esquece de dentro, ou seja, da família. Ou seja, isso tudo é em vão. E muitos de nós podemos ficar até com uma certa inveja do patrão. O patrão que dá a unção Dimas da vida, o cara roubou, o cara é ladrão, o cara não era inocente na cruz não, só Jesus era inocente lá naquela cruz. Então o camarada era ladrão, roubou, então tá lá sendo crucificado, ele pediu perdão do fundo do coração e Jesus acolheu ele. Aí você olha, Senhor, mas eu tô aqui quebrando a cara dia e noite, suando, padecendo. O Senhor vai dar recompensa também para ele, isso denário? E nosso Senhor pode nos dizer: por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com os meus bens? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, meus irmãos, Deus é bom. Ele espera ansiosamente o momento em que a gente irá parar para escutar o seu chamado à conversão, o seu chamado que desperta para a vida sobrenatural. E quando a pessoa desperta para a vida sobrenatural, ou seja, além da natureza, né? Uma coisa sobrenatural, aí a pessoa começa a trabalhar efetivamente na vinha do bom Deus. Enquanto isso, podemos dizer que somos exploradores dessa vinha. Usamos o que não é nosso. Brincamos com o que não é nosso. Desleixamos, né? Agimos com desleixo daquilo que não é nosso. Então, meus irmãos, nesse dia de hoje, supliquemos ao bom Jesus, à Virgem Maria, que supliquemos a resposta a esse chamado. Supliquemos esse despertar do nosso coração, despertar da nossa vida e despertar da nossa paróquia, pois as realidades espirituais existem. E isso não depende do nosso pensamento. Existe a comunhão dos santos, existe todas as realidades, existe os santos anjos. Isso é uma realidade que não depende do nosso pensamento. Roguemos a Virgem Maria, ela que é a mãe dos aflitos, mãe dos oprimidos e a nossa mãezinha do céu, que ela possa acolher no céu, dar essa recompensa eterna, esse denário aos nossos irmãos que já padeceram e também um dia a nós. Possamos chegar um dia diante do divino patrão, né? E receber essa recompensa eterna, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, onde não haverá mais tristeza nem aflição, mas somente a alegria e o amor de Deus que reinará em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.